Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a esse episódio especial, né? Ele não é um episódio numerado, é um episódio mais do que especial. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar, eu sou André Cantoni e ao meu lado Joyce Morastoni, a voz da consciência. Olá, Blumencasters, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso episódio especial. Do que será que a gente vai falar hoje, hein? Meu Deus, uma coisa que tu conseguiu me convencer. Então, depois é de 20, sei lá, eu tinha o quê? 27 anos? Podemos totalmente falar disso, cético inclusive. sobre. E aí ela foi, né? Aí eu fazia um negócio. Ah, porque tu é geminiano. Provei que era por causa do signo. Me converteu a essa questão aqui. Então, poxa, a gente tá tendo uma grande honra de poder voltar a conversar com ele, que foi um dos primeiros convidados aqui do Blumencast. Foi muito legal, um cara que veio junto, apostou junto no Blumencast. Hoje, graças a Deus, o Blumencast tem uma repercussão legal na cidade. Tá cada vez mais relevante aí para as pessoas. Então, a gente hoje vai deixar específico, mas eu quero reforçar que ele é vereador de Blumenau, ele é advogado, ele é professor acadêmico, universitário e escritor agora. E se eu esqueci de alguma coisa, ele vai me corrigir, vai me complementar aqui. Mas, cara, seja muito bem-vindo, meu grande amigo Bruno Cunha. Oi, André. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Joyce, é muito legal estar aqui. Cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando, que vão, né, escutar essa nossa conversa. E deixar claro que eu estou cumprindo também uma promessa. Porque quando a gente veio do início, né, o início desse projeto e também o início deste meu projeto do livro, porque até então era uma ideia muito fechada e a partir do momento que eu divulguei aqui também começaram as cobranças mais públicas, né? E aí, Bruno, falou que ia escrever um livro, quando é que vai escrever e tal? Né? A gente tinha abordado na vez passada sobre essa questão de eu estar escrevendo um livro de ficção. A gente não comentou muito, mas eu tinha prometido que quando, na verdade, a ideia se concretizasse, se assim fosse, foi, né, tá saindo, eu viria aqui, né, conversar com vocês em primeira mão. E como eu sou político e cumpro as minhas promessas, tá cumprindo tá aqui, ó, tá registrado, que vim massa. aqui com muita alegria voltar a essa casa e parabenizar vocês também pelo sucesso, assim, quando eu posso eu acompanho, e acho que o trabalho que vocês fazem de trazer pessoas das mais diversas áreas, mas que fazem a diferença na cidade é muito legal, pra gente conectar as pessoas à cidade. Eu acho isso importantíssimo, eu acho que as conexões têm um poder fantástico e é muito bonito o que vocês vêm fazendo. Ô, cara, que legal. Mas hoje a gente não vai falar de política, hoje a gente não vai falar de Câmara, né? Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu acho que vai ser legal também da gente poder falar de como é que foi 2021, né? Como tu como parlamentar, os desafios, a gente foi acompanhando ao longo, né? Teve bastante coisa aí, mas vamos deixar isso para um outro episódio, porque, pô, tu é um cara aí... como é que é? Polivalente, né? Gosta de se incomodar. Então, porque, cara, professor universitário, vereador e agora escritor, né? E advogado, E né? advogado, meu Deus do céu. Então, cara, tu sabe que é engraçado, é um pouco da personalidade astrológica também, né? Tu joga aqui no mapa astral, tu entende muita coisa. Mas assim, e até uma coisa, André, que as pessoas me perguntam muito, né? Como é que tu faz tanta coisa, ao mesmo tempo, como é que tu é tão chato, perfeccionista nas coisas que tu faz? Mas a gente não faz nada sozinho, né? Então eu quero, inclusive, aproveitar e agradecer todas as pessoas que fazem parte dos diversos projetos que eu tenho. Porque nenhum deles eu tô sozinho. E eu acho que a grande capacidade que eu vejo é a gente liderar quando as pessoas elas entendem que elas pertencem a algo, elas se sentem, né, parte de algo, elas se dedicam muito. E eu agradeço muito a espiritualidade que eu acredito, que me coloca pessoas iluminadas no caminho e que compram as minhas ideias e os meus sonhos e fazem acontecer. Porque sozinho a gente não vem ao mundo, né? É verdade. A gente precisa, pelo menos, das pessoas, ou, né, com os avanços científicos, mas, né, enfim, tem mais pessoas envolvidas na nossa vinda. E eu acho que é assim durante a vida inteira e eu me sinto na obrigação de fazer esse agradecimento público. Não posso citar nomes porque seria uma lista muito extensa, Sim. mas a todas as pessoas que estão de alguma forma conectadas nesses nossos desafios. Tu não pode citar nomes, mas vamos citar o nome do livro então, né, cara? Pô, a capa já é sensacional. Tu quer mostrar? Mostra aqui pra essa câmera aqui, ó. Olha só que coisa mais... A Era dos Signos. Né? Mano, que muito coisa bonita, né? O meu já tá ali, que bom ali, eu já vi um símbolo
viu, ó? Porque tem alguns que ficaram de fora. Então, na verdade, do lado tu de sabe baixo. que já tem gente me cobrando isso. Eu falei, não, cara, pensa bem, né? Tá passando pelo período aqui, ó, da iluminação, né? Já tem gente magoada comigo, né, cara? Nunca tem vai que conseguir, cuidar, porque né? qualquer coisa que tu fala dos signos aqui, eu até brinco no prefácio do livro dizendo isso, né? Que as pessoas entendam também como uma ficção, como uma brincadeira, porque quando a gente mexe com coisas assim, às vezes o pessoal leva muito, né? Vai ter umas coisas caricatas no sentido da gente brincar um pouco com as características dos signos, mas eu digo, todos eles têm as suas virtudes, têm suas qualidades, os seus, não diria defeitos, mas suas características mais, entre aspas, negativas ou, né, ou a melhorar, a lapidar, né? né? A lapidar é uma boa expressão, tu estás me ajudando, mais político que eu. Mas assim, e é engraçado, é muito engraçado porque eu vejo que esse assunto signos, de alguma forma, se tu tá numa roda de conversa, tá todo mundo lá conversando, alguém chega e começa a falar de signo, mesmo quem não acredita, para escutar, sabe? Porque eu acho que ele tá na nossa curiosidade. Ele é um assunto realmente que é daqueles que na correria a gente não para muito para estudar, para se dedicar, mas que de alguma forma, quando a gente começa a entender algumas situações, muitas coisas fazem sentido. E até as pessoas me perguntam, tá, mas tu acredita muito na questão dos signos? Não era de acreditar tanto nos signos, mas o seguinte, quando a gente está viajando de avião, a gente olha para baixo e a gente percebe quanto a gente é pequeno perante o universo. E eu acho que acreditar que, enfim, que os astros podem ter uma influência na vida da gente é uma questão até um pouco lógica, porque a gente é muito pequeno diante da questão do universo como um todo. Então, acho que tem alguns aspectos, quando a gente começa a olhar ali, mapa astral, a gente vê que muita coisa faz sentido, né? E tá num mito popular também, então acho que tem pessoas que têm ideias muito consolidadas de signos que elas se relacionam, signos que elas evitam, né? Tem gente que leva isso também muito a sério, né? E às vezes nos surpreende, porque a gente não sabe muito identificar o perfil das pessoas que também tem um amigo nosso que a gente acha que não liga muito, às vezes liga muito, como é meu caso. Acho que poucas pessoas esperavam, diante de todas as funções, as atividades que eu realizo, que eu escreveria um livro de ficção que envolve astrologia. Acho que foi uma quebra de paradigma, tanto é que para mim foi um dos maiores desafiadores para concretizar. Eu até brinco aqui, né? A gente estava falando em off, não tem problema nenhum de falar aqui também, né, nesse programa, que foi mais fácil sair do armário para mim da minha sexualidade do que, na verdade, estar publicando um livro, porque eu demorei menos tempo. Aqui eu demorei 6 anos, né, para concretizar. 6 anos, bicho. Muito pelo medo do julgamento. E eu acho, André, que o medo de ser julgado, o medo do que os outros vão achar, impedem muitas coisas. Quantos livros a gente poderia ter, né, no mundo se as pessoas, na verdade, levassem as suas ideias até o final? Quando eu anunciei semana passada, um grande amigo meu chegou, me parabenizou e falou assim, Bruno, eu tô há tanto tempo me enrolando para fazer um livro no medo, sabe? E ainda não concretizei. E agora que eu vi tu fazendo, eu falei, bateu para mim aquela cobrança de preciso, né, efetivar. E eu acho que é isso, porque todos nós temos os nossos medos. Mas graças a Deus, acho que eu tô num momento assim muito de aceitação, de entender quem eu sou e fazer as coisas que a gente gosta. Acho que julgado de alguma forma a gente sempre vai ser. Então a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda, aquilo que nos realiza e buscar sempre ser feliz. Eu acho que é cara, isso. Eu concordo contigo porque a gente tá bem nessa fase, né, Joyce, assim, de... O Blumencast foi, inclusive, esse divisor de águas, assim, sabe? Porque, cara, eu tinha tantas coisas, assim, que... não vou fazer, porque o que vão pensar? Hoje eu tô muito mais, né, na frente das câmeras, das redes sociais e tal. E, pô, eu era travado, assim, eu sempre pensava, mas se eu fizer isso aqui vão me julgar de tal forma, sabe? E a Joyce sempre trabalhando isso em mim, tipo, cara, o que importa o que as pessoas vão pensar, sabe? Pô, as que gostam de ti vão te admirar e vão continuar te incentivando, e as que não gostam, elas vão sempre criticar e tal, né? O importante é tu te preenche, te completa fazer isso, então faça, né? Então, cara, a gente tem que responder muito só pra gente, né? Então, pô, é legal isso, cara, porque as pessoas gostam de leitura, né? Quem lê gosta de ficção também. Astrologia, a gente já fez, inclusive, né? Quando a gente trabalhava com camisetas, a gente fez uma muito legal que era, como é que era? Até acho que a Fernanda Souza, né? Usou uma frase parecida.
ascendente em Fomes, alguma né? coisa nesse sentido. Então, cara, sempre, e a galera sempre pedia pra gente assim, tá, mas quando que vocês vão lançar? Porque a ideia era lançar um signo por mês, assim, né? Uma estampa bem divertida, né? Um signo por mês. E então, sim, realmente o signo, né, ele chama a atenção, ele te instiga, né? Tem alguma coisa, porque, cara, tá, né? As pessoas falam assim, mas isso aí é que nem eles falam assim, aqueles adivinhos, assim, né? O cara fala uma coisa abrangente e tu vai tentar encaixar, né? Mas, é sempre isso, cara. Todo mundo fala que virginiano é perfeccionista e todo virginiano é perfeccionista. Cara, alguma coisa tem que ter, tá ligado? Taurino, eu até brinquei no nosso primeiro episódio, porque tu tinha trazido lá uns negocinhos, lá uns... Comida, né? Imagina se o Taurino vai pro lugar de ficar 2, 3 horas sem comida. Não na tem, hora né, eu cara? falei, exatamente. Já fiz um lanche antes de vir, já tô projetando jantar depois, né? E assim vai, o geminiano, né, que é bipolar ou que é muito comunicativo, é curioso, meu Deus, olha só, sabe, o programa veio para completar o meu signo, né, que é Gêmeos. Então, claro, né, eu tenho um pouco da questão assim de ceticismo, no sentido assim que de repente essa questão da astrologia ela vai ser um dia de repente modificada. Eu acho que tem muita coisa que vem. A gente conversou com o pessoal do Inato também nos primeiros episódios e eles têm lá 12 grupos de comportamento. Pô, é muito estranho, sabe? 12 grupos de comportamento, 12 signos. Então, e tem outros tipos de análise comportamental que geralmente eles dividem em 12 grupos, sabe? Então, e quando tu vai ver, tu começa a perceber, tá, mas esse grupo aqui, ele tem a ver com aquele signo tal, sabe? Então, ao longo do tempo, cada um foi colocando certas personalidades, certos hábitos, certas rotinas, e aquilo ali foi se transformando nos signos, né, do zodíaco, mas que de repente daqui a um tempo ele pode ter um outro nome e de repente complementar mais, né, isso que a gente vem falando, mas que tem alguma coisa, senão ele também não sobreviveria tanto tempo, né, olha quantos anos os zodíacos, né, pô, isso aí são de povos e muito antigos, né. Com certeza, né, tem um conhecimento milenário. Eu acho que quando a gente olha sobretudo o mapa astral, bate muita coisa, assim, é uma coisa impressionante, a gente passa a observar, né? Eu acho que sim, tem efeitos da nossa personalidade, mas tem uma influência astrológica sobre ela, assim. E é muito interessante, e eu sou um curioso desse assunto também. É claro que aqui a proposta é um livro de ficção que vai abordar astrologia. Conta pra gente um pouquinho. Bora, então vamos começar aqui a dar um pouquinho de spoiler, né, de como é que é a ideia. A ideia, tu vê, o bom de ter atrasado um pouco é que a gente pôde adaptar com alguns fatos, alguns acontecimentos, né? Infelizmente, acontecimento trágico que a gente está vivendo da pandemia, mas o livro começa, na verdade, ele é todo escrito em primeira pessoa. Existe uma personagem principal, que é uma adolescente sueca, ela é geminiana, né? Então é a personagem principal. Obrigado pela parte que me toca. Né? Muita gente me perguntando, mas por que geminiana? Eu vou falar, cara, eu sempre tive uma questão com os geminianos, porque assim, eles são muito inteligentes, a gente tem que admitir. São muito comunicativos, eles percebem todas as coisas, mas nem sempre eles falam aquilo que eles percebem. Aliás, quase nunca. E aí a gente fica naquela situação de o que eles estão pensando, né? É uma incerteza. E eu quis brincar um pouco com isso no livro, porque ao mesmo tempo que ela está participando dos atos e ela está observando, ela não fala para os outros personagens aquilo que ela está sentindo, mas ela vai se comunicar com a pessoa que está lendo. E aí, ao mesmo tempo, ela é irreverente, ela é debochada, então vai ter momentos que as pessoas vão se apaixonar por ela, mas tem momentos que as pessoas também vão ter um pouco de asco, um pouco de aversão a ela. E eu queria brincar com isso. Então eu acho que esse lado comunicativo, esse lado diferente, inteligente, né, astuto de perceber os detalhes, cairia muito bem para ser uma personagem em primeira pessoa. Por isso a gente escolheu, na verdade, uma geminiana. E aí começa na pandemia. Então, assim, aquilo que a gente está passando hoje na sociedade, que são os problemas não só de saúde, mas econômico, social, a intolerância na sociedade como um todo, isso tudo é abordado dentro do livro. Isso começa com a pandemia e vai ampliando nos próximos anos. Queira eu que não seja assim na realidade nossa, mas no livro até que chega o ano de 2055. E no ano de 2055, a gente de repente recebe uma mensagem em que nós seremos em 48 horas divididos numa nova era. A gente recebe uma mensagem. A primeira reação diante disso
é as pessoas acharem que é algum trote, que é alguma questão de hacker, e aí os cientistas do mundo vêm e dizem que não se trata de uma invasão, é alguma mensagem que é além daqui, de fato, né, tem algo diferente acontecendo. E aí começam algumas reações. Pessoas querendo fazer festa de fim do mundo, pessoas lamentando, pessoas comemorando. E o que você vai fazer nessas últimas 48 horas? E aí a gente recebe um anúncio que a gente vai ter mais detalhes em 24 horas. Essa personagem, ela tem... A mãe dela é libriana e o pai dela é aquariano. Então ela é geminiana, com a mãe libriana, com o pai aquariano. E aí recebe em 24 horas a mensagem que nós seremos divididos, após essas 24 horas, em 12 comunidades, nas comunidades dos nossos signos. Então, a Terra toda, todo mundo vai ser dividido. Pensa a loucura que é, porque a primeira situação é você começar a procurar quem são as pessoas que são do teu signo, né? Então você tem que meio que se despedir das relações que você tem. Que a Joyce já ficou de cara assim, não, eu não quero, eu não quero. Já não gostei que vou ter que me separar do André daí. E aí imagina a loucura que é, né? Então, e aí todo mundo naquela situação, meu Deus, fim do mundo, o que vai acontecer? Enfim, vamos parar nessas comunidades dos signos. Quando chega nas comunidades dos signos, a gente recebe uma informação de que a gente vai ficar, na verdade, um ano sem ver as relações que a gente tinha antes. E isso vai ser possível a partir do ano seguinte, começando em Áries, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, e dia 21, que sempre é o início dos signos. Então, a partir do dia 21 de Áries, as pessoas, no dia 21 de março, as pessoas vão poder se deslocar até, na verdade, a comunidade ariana, e através de um aplicativo e se reencontrar, o que é uma loucura, porque as pessoas tinham uma vida antes e passam a ter uma vida dentro das suas comunidades, então tem casais que se separam, novas relações, toda essa questão, e assim vai acontecer durante um ano. E isso geograficamente elas têm que sair daquele lugar e ir para um lugar, elas são transportadas, é tudo muito tecnológico, muito aplicativo, elas vão na verdade se encontrar dentro dessas comunidades. E aí vai ter também uma competição mais pra frente, isso é uma coisa bem interessante mais pra frente no livro, onde vai ter uma disputa também entre os signos, os representantes, enfim, porque o signo que vencer a disputa, todos os integrantes permanecem vivos. Os demais, 10% da população vai ser eliminada aleatoriamente pela questão do aplicativo. O problema é que... Eu já meio round 6 agora. Então, bem loucura. Então, assim, as pessoas têm relações dentro da comunidade que elas vão estar vivendo, só que elas tinham relações antes também. Então, em determinado momento, isso pode levar a um conflito de salvo minha comunidade ou mantenho a pessoa lá estável. Então, isso leva a uma situação, né, a conflito, né? Alguns conflitos bem interessantes que vão acontecer no livro. Mas, deixando essa parte de lado mais no início, quando as pessoas vão para a comunidade dos signos, a gente tem, na verdade, alguns desafios. O primeiro delas é o desafio de comunicação. Por quê? Porque, vamos pegar aqui o caso, né? Nossa amiga canceriana vai lá, mas vai ter cancerianos do mundo inteiro, né? Então, cancerianos que vão vir lá do Japão, vão vir do México, vão vir dos países africanos. Como é que vai resolver isso aí? Cara, o choro é universal. Eu ia falar. O choro é universal. Se eles ficarem na região de Blumenau, ele vai dar enchente todos os dias, né? Porque tá louco. Por aí, né? Aliás, eu até brinco aqui, depois ela vai assistir, vai ficar brava comigo, mas pensa minha mãe. Minha mãe é canceriana, com ascendente em câncer, com lua em câncer. Nossa! Dramática, será? Nossa. Nada, quase nada, né? Quase nada. Meu Deus. Não vou nem contar aqui, porque depois ela vai na internet com outra história minha, então é melhor ficar quieto, né? Não, e agora eu começo a entender algumas coisas lá do primeiro episódio, né? Quando ela falava, não vai pra política, imagina o quanto que drama ela fez mesmo. Né? Então, assim, e aí o primeiro desafio é a questão de comunicação. E aí, é aquela ideia que se tinha de ter um idioma único para o mundo inteiro, que é a ideia do Esperanto. Isso, inclusive, se questionou realmente, né? Então, vai ter que ter. A partir do momento que vai ter que resolver o problema de comunicação, os professores passam a ter um papel completamente... Aliás, só que não são valorizados, né? E eu sou professor também. Na Era das Nações, na Era dos Signos vai ser diferente. Porque como há o problema de comunicação, são os professores que vão ensinar a comunidade. Tanto que a personagem principal, ela acaba assumindo a missão de professora, enfim, de ter que ensinar na comunidade as crianças, ensinar o Esperanto. Então, esse é o primeiro desafio que tem. Então, através do livro também, a gente vai trabalhar alguns temas sociais e políticos que se eu for falar na tribuna, não vai ter tanto respaldo, mas trazendo aqui de uma forma, na brincadeira, de uma forma divertida,
eu acho que vai atingir muito mais as pessoas. Então, dentro da era dos signos, não há questão do dinheiro. O que vai acontecer aqui? Todo mundo vai ter um papel social. Então, existe um guardião, uma figura maior dentro das comunidades que vai diagnosticar qual que é o papel social. Então, o que cada um vai fazer? E como é que funciona a questão do consumo? Quando as pessoas se excedem, existe um dispositivo que toca e que diz que elas passaram do limite. E há um mito de que, naquele processo de eliminação das pessoas nas comunidades, as pessoas que estão passando, se excedendo em relação ao sinal, ficam mais vulneráveis. Então, as pessoas passam, na era dos signos, a não viverem mais para obtenção de lucro, de patrimônio, mas realmente para quererem viver e curtir a presença dos outros. Porque a ideia é que esse processo de separação está acontecendo porque a humanidade como um todo falhou. A gente não conseguiu viver com as características diversas e plurais dos outros signos e por isso a gente tem que voltar para dentro das nossas comunidades para ressignificar as nossas posturas. E aí dentro das comunidades, as crianças trazem ao mundo a esperança. Porque as crianças vão nascer, por exemplo, na comunidade de câncer, mas não vão ser cancerianas. Vai ter crianças que vão nascer taurinas e elas vão continuar na comunidade. Porque é uma tentativa da comunidade voltar a viver com as características, né, dos outros. Então, ali, dentro da Era dos Signos, as crianças são consideradas um grande patrimônio, o que já deveria ser na Era das Nações. Então, de certa forma, a partir do momento que a gente cria uma nova era com outras visões na constituição da sociedade, a gente também faz críticas profundas ao modelo da nossa sociedade, porque acho que não faz o mínimo sentido no século XXI a gente ter crianças morrendo de fome, né? Coisas que não dão para aceitar, que a gente coloca diferenças de países, de nações na frente do ser humano. E isso tudo traz algumas reflexões, provocações que a gente realiza aqui também. E aí a gente vai descrever como é cada uma das comunidades. É uma parte muito bacana que as pessoas vão se identificar. Então, como é que os geminianos vão construir a comunidade deles, né? Vai ser muito diferente, por exemplo, dos taurinos, né? Muito diferente. A do taurino eles vão esgotar bem o negocinho ali, porque então, vão ficar comprando comida. Eu quero dar spoiler, mas isso acontece quando a galera vai visitar lá, o barulho é o tempo inteiro, sabe? Tipo, é bem por aí. Então, assim, como é que os aquarianos, que são muito tecnológicos, né, vão desenvolver a sua, né? Os cancerianos, como é que eles vão dosar o sentimento das relações de antes com as relações de agora, né? Sim. Muro de tudo que é coisa, foto pra cá, foto pra lá, né? Então a gente brinca com algumas características dos signos que eu acho que as pessoas vão se identificar bastante. Ariano, todo mundo vai se matar. Então, é onde tem rebeliões aí, revoluções, né? Então, é engraçado porque, claro, eu tive que estudar astrologia, eu fiquei aí um ano e meio estudando muito para entender melhor as características dos signos, mas eu, né, até reforço isso, assim, o livro não é em si de astrologia, então, né, a gente faz essa brincadeira toda, um plano de fundo, e eu acho que é uma brincadeira interessante, então, ao mesmo tempo que é uma ficção, vai trazer muitas situações que as pessoas vão se identificar. Porque ontem a gente estava conversando, inclusive, numa live sobre isso. A questão da pandemia, por exemplo. A gente teve que se adaptar. Então, o choque quando vai se partir dessa divisão, dessa ruptura da era dos países, da era das nações para a era dos signos, no primeiro momento as pessoas se desesperam e pensam que isso vai ser algo muito negativo, mas não necessariamente isso vai ser algo muito negativo. Vão ter pontos bons e pontos complicados, e eu acho que aí a gente lida com uma característica que é muito forte do ser humano, que é a característica de adaptação. E aí tem essas discussões para a nossa evolução, porque a ideia aqui é que quando a humanidade reaprender a viver melhor com a pluralidade, com a sua diversidade, com as diferenças, com as diferentes características que tem, a gente volte a viver de uma forma una, né? Então, é lógica. Hoje, tu sabe como é que eu sou, eu já tenho este primeiro livro pensado, a gente já tem uma ideia, um roteiro construído de um segundo, terceiro e quarto, então assim, já, né, mais um taurino, spoiler. né, o taurino ali, ó, escrevendo tudinho, assim, mas a gente já pensa numa continuação, então assim, massa, é feito com muito carinho, é um projeto independente, eu não tenho nenhum tipo de fundo público, a gente também não está fazendo com a editora no primeiro momento. É um trabalho, André, assim, ó, gigantesco, e eu acho que é bom também passar um pouco isso na pele, porque, inclusive, não entrando aqui muito no assunto, mas na própria função pública e política, eu sempre defendo muito desburocratizar o Estado, mas quando a gente sente realmente as dificuldades que são de empreender, é muito complicado, né? Então,
para seguir todo o trâmite legal de CNPJ, de emitir nota, enfim, é uma trabalheira do tamanho do mundo. Confesso que não sabia que era tanta coisa assim. Verdade. Né? Bom até que eu não sabia, talvez tivesse desistido bem do processo, né? Então quando a gente já joga pro universo, Sim. tu já assumiu a responsabilidade, tu vai lá e vai descobrir algumas coisas. Mas é muito legal. E para mim é uma realização mesmo, é algo daqueles projetos que você promete para você que uma hora você vai realizar e todo ano você começa a se cobrar, sabe? Prometi, e aí, o que eu vou fazer com isso? Tava lá as tuas metas lá Isso. sempre, pô, por 6 anos deve ter estado lá nas tuas metas mesmo, Tava né, cara? sempre na listinha lá do final do ano, eu tô pensando, Aham. não, esse ano não dá, né? Vou deixar pro outro, enfim. E aí chegou uma hora que a gente resolve encarar também. Porque foi bem quando tu se elegeu pela primeira vez? Foi mais ou menos ali? Foi um pouquinho antes dali dessa situação, né? Até ano passado a gente tinha uma ideia de lançar ano passado, mas era o ano eleitoral, isso também fez que a gente adiasse um pouco. Mas agora chegou no momento, eu também acho que tudo tem um momento, tem um tempo, né? Eu acho Maturação, que a espiritualidade é né? sábia nisso Sim. também, talvez não fosse a hora antes, e agora chegou a era, né? Sim. Então chegou uma nova era. E abraçar isso com muito carinho. Estou bem feliz, também com a adesão que já está tendo, muitas pessoas interessadas. A gente está realizando já as pré-vendas para que a gente possa ter um número mais exato, fazer um evento de lançamento. Já tem a página também, pessoal que estiver acompanhando interessado. Fala tem a ali no página aí. Instagram a Era dos Signos, Tá. procura lá, já tem postagem, já tem frase, tem um monte de coisa. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui Show! também. Então Tá. já vai duplicar o número de Isso, seguidores, já opa. tá ótimo. É isso aí, Mas cara. tu Muito teve a legal. ideia assim, quero escrever um livro e depois pensou e amadureceu o tema, ou sempre veio esse tema já caminhando junto com a ideia aí? Bom questionamento. Acho que as duas ideias vieram mais ou menos no mesmo tempo, sabe? Eu queria escrever um livro, sempre quis, mas também tinha uma vontade muito grande de escrever alguma coisa dos signos que não fosse totalmente voltado para a astrologia, porque, assim, se existe, pelo menos eu não tenho conhecimento, e olha que a gente fuçou, mas a gente não encontra uma ficção que envolve os signos. E é uma coisa até estranha, porque ele é um assunto muito presente no cotidiano. E tu tem tantas ficções, tantas coisas que foram colocadas, né? E tu pensa assim, nossa, né? Sabe aquela ideia que eu acredito que outras pessoas já pensaram, mas a gente, pum, botou assim no papel? Eu acho que é mais ou menos Blumencast por é aí. isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque, de certa forma, pensar numa divisão da gente de signo, quando a gente coloca a ideia assim, as pessoas pensam, nossa, mas por que a gente Bem original. não pensou nisso antes, né? E o legal porque assim, por mais que a pessoa de repente não curta muito o signo, que ela seja cética, mas eu gosto muito da questão digamos, do pós-apocalíptico, daquele negócio, como é que vai estar o mundo daqui a um tempo, entende? Tipo que nem tem alguns filmes, o livro de Eli, o Elysium, né? Como é que seria a sociedade, tem o Eu Sou a Lenda também. Então eu acho muito legal, assim, e aí tu vem dando um outro, tipo assim, fazendo uma outra reflexão, né, com outro contexto, e se fosse assim, se não fosse só por uma questão de igualdade social ou desigualdade social, questão econômica, né, tem aquela outra série do Netflix também, o 3%, né, então, cara, eu acho que é muito legal nesse sentido, a pessoa que não for muito chegada em astrologia, mas que ela curta muito essas questões pós-apocalípticas e como é que a sociedade vai estar aqui daqui a um tempo, é um prato cheio, cara. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas vão acabar lembrando muito semelhanças, né? Porque, por exemplo, eu sou apaixonado por tudo de ficção, e eu acho que todas essas referências, elas acabam influenciando a gente também. Então, em algum momento, aqui lembra um pouco, né, aquele contexto, claro que é trazido num contexto diferente, eu acho que a questão principal é essa relação dos signos, né? Da constituição das sociedades com as características dos signos, mas as pessoas vão lembrar. Então ele assim, eu acho que ele é bem comercial nesse sentido, acho que não só para quem é apaixonado por signo, mas para quem é por ficção e também para quem tem muita curiosidade sobre esses assuntos contemporâneos, porque eu quis trazer temáticas assim sociais, temáticas políticas, de uma forma irreverente, sabe? Que é uma característica, acho, minha, inclusive, de ser um cara muito moderado, de querer, né, dialogar, discutir os assuntos, mas não de uma forma, assim, tão incisiva, tão de cima para baixo, Mais sabe? conciliadora, né? Que vai entrando aqui e as pessoas vão identificando e falando isso faz sentido, por que a gente não pensou antes nisso? Então tem muitos ideais aí jogados também e é muito legal. Até brincar com as pessoas aqui, porque é interessante a gente ficar olhando, gente, porque isso é um
boneco, né? Então, na verdade, assim, aqui, vou mostrar em primeira mão, olha aí, todo pessoal, mundo olha, né? Em 1 minuto vocês conseguem ler o livro todo. O livro é o que vocês quiserem, vocês escrevem aqui o que vocês quiserem dos signos, tá tudo certo, né? Mas é porque é um boneco aqui, e aí eu nem sabia também dessa situação, né? E aí quando a gente foi olhar, eu naquela empolgação, né? Eu falei, cadê? Isso é só um boneco. Apagaram tudo. Apagaram alguma coisa tudo, errada cara. aqui. Eu tinha escrito um livro, onde é que ele está, né? Mas logo a gente vai ter aí, se Deus quiser. Que massa, cara. E deixa eu te perguntar, alguns livros, né, tem antagonistas. Tem algum antagonista específico ou não? Tem Então, só o protagonista nessa questão dos signos, das sociedades e tal? Acaba que a relação do pai e da mãe dela também entra muito forte em determinado momento e ela passa a ter um romance também com uma pessoa na comunidade dela. Então tem um romance aqui e aí vão ter esses conflitos, né, entre a comunidade que ela está e as pessoas que ela tem relações das outras comunidades. Então vai ter isso. Que massa. E aí é interessante porque se a gente for pensar numa lógica dessa, cada pessoa de uma comunidade vai ter relações com pessoas de outras comunidades. Então é uma coisa até difícil de imaginar, assim, né? E aí leva a várias questões. Acho que o pessoal de Gêmeos, né, tá adorando essa coisa do protagonista, né? Todo mundo mandando mensagem, não sei o quê. Os taurinos que estão bravos comigo, né? Por que não? Eu falei, porque ia ficar muito na cara, né, gente? Se eu falar uma coisa aqui toda de touro, o pessoal ia descer ela em mim aqui, né? Então não podia, né? Obrigado mais uma vez, né, Bruno, pela parte que nos toca. Tô brincando, né? Tem bastante coisa aqui ainda pra gente falar. Mas o que eu queria saber de ti como escritor, como autor, tu falou que tem algum, né, já de repente uma continuidade aí engatilhada, né? Mas tirando essa ficção, tu tens um sonho de escrever outros tipos de livros? Tenho. Inclusive, essa ideia indo para frente, a gente tendo uma aceitação, eu já estou pesquisando, inclusive, alguns cursos nesse sentido, para, inclusive, aperfeiçoar. Né? Então, assim, claro, tem uma certa facilidade de escrever por ser advogado, então a gente acaba lidando muito com a questão do processo da escrita, mas da literatura tem linguagens específicas e tem cursos avançados, tem livros avançados e tem cursos hoje avançados, né? Em alguns lugares, claro, não é tão simples de achar, mas voltados para isso. Se for realmente uma questão que tiver adesão, eu pretendo. Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui apaixonado por leitura, é algo que me realiza. E eu brinco aqui dizendo que muitas vezes esse livro para mim foi uma fuga, assim, foi um acolhimento, e por isso a gente fez ele com tanto carinho, esperando que as pessoas que vão acompanhar também se sintam acolhidas pela personagem principal, pela história, porque no meu dia a dia, no mundo jurídico, no mundo político, na questão acadêmica, empresarial, tem horas que a gente está muito esgotado, então vir para cá e poder estar num universo diferente, né? E veja bem, eu durante muito tempo eu guardei essa ideia sem praticamente falar para ninguém. Então, assim, eu tô meio que 6 anos aqui, de alguma forma, trabalhando uma outra realidade que para mim virou uma terapia. Então, quando eu tava assim, cansado com a coisa, cara, vamos trabalhar aquela ideia do livro lá, porque é uma coisa mais leve, uma coisa mais divertida, descontraída. Tira aqui das problemáticas todas e leva para uma situação mais acolhedora. Então, assim, foi muito bacana. Tipo, apesar de ser o mesmo livro, a mesma história, né? Mas tu escreveu em diferentes momentos da tua vida, né? Isso. E aí tu vai ali impregnando, né? É interessante. E é engraçado, né? Por exemplo, a questão da pandemia. Obviamente, né? Não tinha nem como imaginar essa situação quando começou. E agora, quando a gente usa também um plano de fundo da questão da pandemia, né, da ampliação dos problemas, aí, não só de saúde pública, mas é aquilo que a gente está vivendo. Então, assim, ele é uma ficção, mas ao mesmo tempo como ele parte daqui, ele parte, na verdade, ela fala em 2055, mas traz 2019, 2020, as pessoas vão olhar e vão falar assim, é muito contemporâneo, é muito aquilo que tá acontecendo, né? Quando a gente fala de intolerância na sociedade, e aí fica também uma luta nossa para que a gente possa, de alguma forma, repensar os nossos posicionamentos com as diferenças sociais para que a gente não chegue na necessidade de uma ruptura social, porque querendo ou não aqui é uma ruptura social. E isso é um ponto que me preocupa muito, porque eu acho que as relações humanas estão muito odiosas, as relações humanas estão de muitos ataques, as pessoas elas perderam a noção
de que as ideias podem ser diferentes, as ideias podem entrar em conflito, mas a gente não necessariamente precisa. E isso é algo que tem sido assustador. Eu participo dos mais variados cenários aí, vejo que assim é uma raiva nas pessoas de descontar no outro, sabe, os seus problemas. Tem sido um ponto muito conturbado da sociedade. Então também ele, de certa forma, ele levanta uma bandeira de que a gente repense entender um pouco mais o outro, se colocar no lugar do outro, porque cada um tem uma história, independentemente da crença, de acreditar ou não nos signos, mas assim, cada ser humano tem uma história construída das suas relações sociais, da sua natureza astrológica talvez, da sua personalidade, e é muito mais fácil o julgamento do que o acolhimento, e aqui ela vai trazer isso em determinados momentos, dizer inclusive que ela se equivocou, que ela passa a olhar de uma forma diferente alguns fatos, fazer uma autocrítica nesse sentido, e eu acho que essa autocrítica serve para todos nós. É legal. Mas eu te pergunto assim, tu pretende manter digamos assim, a classificação gênero de ficção, ou, por exemplo, assim, tu pretende um dia fazer um livro técnico de jurídico, ou uma biografia tua, uma autobiografia? Então, cara, tem várias ideias aí, tem bastante curiosidade, queria fazer, na verdade, mais um romance com uma parte mais histórica. Eu sou apaixonado por livros de história, eu gosto muito quando tem, na verdade, esses elementos juntos, assim, né? Então... Qual parte da história tu gosta mais, assim? Por exemplo, eu fui a gente conversou um pouco sobre isso. Eu fui para a Índia, por exemplo. Acho que a Índia é riquíssima para tu trazer de contexto dentro de um livro, de trazer muito, né, questões culturais. Outros lugares que eu quero desbravar pelo mundo e talvez permitir um pouco, né, jogar mais em algumas situações e tentar trazer isso na literatura possa ser interessante. Nesse momento, assim, não estou fazendo muitos planos, porque as ideias são vastas, mas tenho interesse sim, e não só de ficar na ficção, mas de ir para outras formas, e quero me aperfeiçoar. Tenho essa clareza que foi feito com muito esforço, né? Mas eu sei que tem esses cursos com técnicas e eu quero ter oportunidade ainda de poder fazê-los para próximos. Aí. Que massa, cara. E a gente tem bastante pergunta, né? Choveu pergunta pro Bruno, né? Temos bastante perguntas. Deixa eu aproveitar então essa nossa pausa aqui para que a gente vai fazer as perguntas. E aí é legal das perguntas que daí a gente vai jogando aqui na mesa e a gente vai conversando mais um tempo. Show. Porque eu não fiz, cara, os nossos patrocinadores, Manda aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu até achei que por ser episódio especial tu não ia fazer. Não, cara, eu realmente tava desconcentrado porque quarta-feira a gente não costuma gravar, né? Então, cara, mas eu quero agradecer muito aqui a CRC Imóveis, né, que é a sua imobiliária em Blumenau, para você que quer vender, comprar, alugar. São mais de 20 anos no mercado, mais de 40 profissionais, mais de 1.000 imóveis, então já entre em contato lá com eles, né? Tem bastante gente aí querendo fazer a troca de imóvel agora no final do ano, então na hora de pesquisa primeiro lá na CRC que você vai economizar um tempão procurando em outros lugares, tá? E os caras são muito ponta firme lá, você só vai pegar a chave e se mudar para o teu imóvel, o resto deixa com eles que eles fazem, tá? Siga eles lá no Instagram também, @ACRC Imóveis. Quero agradecer também a NASA Auto. Então, para você que quer fazer aí higienização do teu carro, vitrificação, polimento, martelinho de ouro, arranhou, leva lá, bateu, leva lá também, que inclusive se você for segurado, eles vão parcelar tua franquinha até 10 vezes sem juros, e se tu quiser fazer à vista, eles vão te dar 10% de desconto falando que veio pelo Blumencast, tá? E o Plano Boa Vida, a proteção que a sua família merece, eles estão com uma promoção muito legal lá, que é até dia 20 de novembro, você falando que veio pelo Blumencast, você vai ganhar 20% de desconto na taxa de adesão. Lembrando que o Plano Boa Vida é um plano funerário, mas que você tem... Cara, milhares de vantagens em vida, tá? São descontos, benefícios em clínicas médicas, benefícios em consultas a advogados também. Hoje eu tava vendo até na rede social deles que até escolinha de karatê pro teu filho tu pode colocar lá e tem um baita desconto aí pelo Plano Boa Vida. Só em Blumenau são 3 escolas que tem essa possibilidade de desconto pelo Plano Boa Vida. E eles também, em caso de repente de você se acidentar, eles emprestam aqueles materiais de recuperação, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador por até 90 dias, e a gente sabe o quanto que isso é caro, né, custoso,
e eles emprestam aí para vocês por até 90 dias, tá bom? Então, contrate já o Plano Boa Vida, que é a proteção que a sua família merece. E quero também, já que a gente está falando de ficção, mostrar para vocês aqui os nossos bonecos aqui da Gamut. Olha só que coisa linda, gente. Esse Coringa aqui do Heath Ledger, né, cara, que eu amo muito o Batman Cavaleiro das Trevas aí. Então, com muitos detalhes, assim como os detalhes do livro do Bruno aqui. O pessoal da Gamut faz impressão 3D, que é uma baita tecnologia, né? Também no teu livro fala muito de tecnologia. Então, cara, eu agradeço muito pro pessoal lá da Gamut que fez esse boneco, nos presenteou pra gente colocar aqui no nosso cenário, né? Massa, né, cara? Muito. Já cheguei aqui, já olhei isso, já queria levar, né? Bateu o olho ali já, né? E, cara, a gente tem esse bonitinho aqui, ó, que é o Groot, lá do Guardiões da Galáxia, que inclusive é uma caixinha de som, olha só que bacana, né? Então, pô, bota lá na tua área de festas, né? E consegue deixar decorado, enfim, no teu quarto. Muito legal aqui. Então, siga eles lá, pessoal, @Gamut Studios, e peça o teu projeto. Eles fazem qualquer tipo de boneco, é só tu falar do que tu é fã, filme, séries, enfim. Cara, tem uma coisa muito bacana vindo aqui pro cenário do Blumencast em breve, tá? Eu tô muito ansioso para que eles façam quanto antes, né, Joyce? Aposto que tá até ansioso para contar, né? Mas não vai contar, não contarei, guardarei como um bom geminiano. Tá vendo? E galera, só pra gente finalizar os nossos reclames, quero pedir aí pra todo mundo seguir a gente lá no Instagram, @Blumencast, tem bastante conteúdo bacana lá, bastante bastidores, fotos antigas de Blumenau, história, conteúdos extras. Se inscreva aqui no nosso canal, a gente tem 2 episódios inéditos por semana, sempre com conteúdo, né, extremamente focado aqui na região, com pessoas bacanérrimas aí, que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Se inscreva também no nosso canal de cortes, de repente você não tem muito tempo, coloca lá cortes do Blumencast, você vai ver aí trechos mais curtos, né, para você poder ficar um pouco inteirado aí. E que mais? E seja membro. Seja membro aí, apoie o Blumencast. Então, para quem não sabe, o Seja Membro é uma forma de você patrocinar, financiar aí um pouquinho dos custos do Blumencast, né, pra gente poder melhorar a nossa câmera, os nossos cabos, a nossa parte de som, enfim, e até poder a gente, de repente, fazer outros conteúdos extras aí, como foi o rapel da Torre da Matriz, né, Joyce? E a gente tá com outros projetos aí que vão tornar aí o mais rico o audiovisual aqui da nossa cidade, tá? Então a gente tem 2 planos, né? O Capivara e o Capivara Dourada. Os planos estão aí na sua tela, é só você escolher. E o link para poder se tornar um membro tá aqui na descrição do vídeo. Para você que está ouvindo também pelas plataformas de podcast, também tem o link aí disponível, tá? E você vai ganhar um brinde, isso é muito legal, tá? Que mais? Falo de quem é a membra de hoje. Fale, por favor, não deixe de fora. Essa veio aqui antes de ser anunciada ainda, hein? Gabi Siqueira. Gabi Siqueira, ela já participou aqui, né, recentemente do episódio da Angelina Wittmann, né? E, pô, obrigado, né, Gabi? Pô, já somos parceiro aí, bastante coisa acontecendo, já tá lá no grupo e quer apoiar cada vez mais o Blumencast. Então, um beijo aí pra ti, obrigado por ter se tornado membro, já faz um tempinho aí, a gente tá divulgando agora aí, tá bom? E aí? Vamos pras perguntas? Vamos pras perguntas, sem mais delongas. Deixa eu pegá-las aqui, então. A Marielle Wolff. Tem algum escritor no qual o Bruno se inspira? Opa! Boa pergunta. Essa audiência, Vários, né? Então, embora eu estou escrevendo de ficção, mas eu gosto muito da parte mais histórica. Gosto muito de Isabel Allende, Gabriel Garcia Marques. Eu gosto principalmente daqueles mais aqui da América, porque eu acho que a gente tem vários escritores muito interessantes e muitas vezes a gente não olha para dentro aqui das nossas proximidades. Então, eu prefiro mais esses mais históricos, né? E é interessante, mas eu gosto de ler tudo. Eu sou um cara apaixonado, aquele que tem 20 livros ali na estante, que tu fala assim, meu Deus, livraria pra mim é um, assim, vício, sabe? Tu passa lá e tu fala assim, meu Deus, eu vou ficar 2 horas lá. O cara da livraria já te chama, vem tomar um café. Ele já sabe que assim, eu passei ali na frente, é dinheiro na certeza. Ele fala assim, Bruno, eu tenho uma novidade pra ti, chegou essa semana. Aí eu comecei mais em sebo, sabe? Aí tu tenta fugir, aí tu para lá, tem aquelas promoções de coisa de livro, tu fala, caramba, eu sei que eu não vou ler esse ano, mas assim, mas tá lá, né? Uma hora vai, né? Tu consegue encontrar tempo pra ler, cara?
Então, cara, eu tenho um hábito que, assim, eu tento separar pelo menos meia hora por dia para ler. Nossa. Ou questão técnica jurídica ou uma questão de literatura. E eu comecei a me cobrar muito isso. Porque eu acho que da mesma forma, por exemplo, que esse ano passei a me cobrar, melhorar minha saúde, enfim, fazer mais exercícios, eu acho que a literatura, né, você ler é sobretudo um exercício para o cérebro. Como diz o Faustão, sabe? Alongamento do cérebro. Exatamente, acho que é muito por aí. E a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, eu acho que você separar um tempo para a sua saúde física, para a sua saúde também aqui, né, para o seu cérebro, e também para essa questão espiritual. Eu procuro também, tem meio que os meus rituais de mantras, enfim. E eu acho que é um grande desafio tu procurar esse equilíbrio, sabe? E eu acho que faz muito sentido isso, gente buscar esses. E eu vou te falar, Bruno, pontos. Porque foi engraçado. Coincidência, a gente está, né, conversando aqui hoje no teu pré-lançamento aí do livro, e eu acho que foi segunda-feira, eu tava ouvindo um podcast de um casal muito legal, que a Joyce inclusive me indicou, que é Os Sócios. Cara, é sensacional esse podcast, fala sobre marketing, empreendedorismo, e aí eu comecei a maratonar, peguei do primeiro, assisti um lá bem aleatório, né, sobre finanças, né, e tal. E aí, cara, eu gostei tanto que agora eu vou do primeiro e vou indo, né. E eu acho que o terceiro, é sobre leitura, livros. Eles trouxeram Caio Carneiro, que, né, daquele do Seja Foda e tal. Sim. E eles começam a conversar sobre livros. E eu sempre, teve uma época que eu gostava muito de livros. E de um tempo pra cá, eu acho que mais por causa da internet, dos vídeos, dos vlogs e tudo mais, eu deixei de ler, sabe? E isso me incomodava muito, porque eu via muita gente, pô, eu li livro tal, eu li o livro tal, pô, eu li o livro tal em uma semana, porque, cara, eu não conseguia. Eu tentava, lia, ia no sebo, cara, eu quero esse livro ali e tal. E pra mim era quase que uma tortura, assim, sabe? Tipo, pegar todo dia, o livro não me prendia, assim. Os caras deram umas dicas tão legais que eu acho que é legal até passar rapidamente aqui pra galera, já que a gente tá falando de leitura. O Caio Carneiro falou o seguinte, de um livro que ele lê, ele não tenta pegar todos os detalhes, ele pega, qual que é a ideia central? Cara, eu quero um ensinamento, um ensinamento, se eu pegar do livro, tá bom. E ele pega uns 2 ou 3 paralelos, assim, meio de panorama, assim, sabe? Então, eu acho que por exemplo, eu lia com muita cobrança. Eu me cobrava muito. Não, eu preciso, porque se de repente alguém me pergunta tal detalhe do livro, eu preciso lembrar de novo, se comparar e o que os outros vão pensar, né? E aí a leitura ficou mais leve, porque já no mesmo dia eu comecei a colocar em prática, né? E aí eles vão dando, cara, várias dicas sobre leitura, assim, que eu acho legal tu se dar essa oportunidade, né, e eu hoje, por exemplo, eu peguei aquele Blumenau em Cadernos, porque eu gosto muito da história, né, de Blumenau, e aí tô tendo 1 hora de leitura e tá sendo super prazerosa, porque de repente se tem um momento ali do livro que eu não entendi, eu não me cobro por eu não ter entendido aquela parte, de repente aquela parte eu não tô ainda maduro para poder passar por aquela parte. Porque isso é uma dica também, né? É uma dica, na verdade. Ali sofrendo porque não entendeu e voltando. Sabe quando tu fica naquela página assim, tá, mas deixa eu pensar, deixa eu refletir. Quando tu reflete demais, é porque tu não entendeu e tu não vai conseguir entender. Passa pra próxima, aí tu vai ter um contexto geral da história, de repente daqui 1 ano, 2 anos, tu vai ler de novo, cara, tu vai ter uma outra compreensão do livro. Isso vai acontecer, inclusive, para quem lê o teu livro, né? Sim. Vai ler a primeira vez, vai ter vai entender de uma forma. De repente, 6 meses depois, 1 ano depois, vai pegar e vai reler, já vai ter uma outra compreensão, porque a sociedade vai ter mudado, as informações vão ser também diferentes, a tecnologia vai ter evoluído, né? E aí as comparações vão ser outra, né? Então, se eu lembrar de mais alguma dica, eu vou comentar aqui, mas eu recomendo muito a galera ouvir também o podcast dos Sócios. E, Bruno, daí tu tens conseguido colocar esse hábito aí em prática de ler 30 minutos todo dia ou... Às vezes tu dá uma sabotada. Então, às vezes eu dou uma sabotada. Mas eu tento não dar sabotada 2 dias seguidos. Sabe aquela coisa de academia? Tu falta um dia, tipo hoje. Não deu, mas tudo bem. Mas amanhã eu sei que tem que ir. Porque senão tu começa a dar sabotada, tá sabotada e tu se sabotou totalmente, né? Exatamente. Então tem que cuidar com isso. Mas dentro dessas dicas que estavas dando também, procurar fazer a leitura de assuntos que são muito agradáveis, né? Para quem não tem um hábito de ler. Eu pego isso com os meus alunos. Eu vejo alunos do primeiro semestre, entram no curso de Direito, que é um curso que você tem muita leitura, e muitos não têm a prática da leitura. E eu vejo pela escrita, porque eu dou aula nessa questão,
de peças, enfim, de redações. E aí eu vejo a dificuldade de alguns na questão de gramática. E é quase certo que quem não escreve bem é porque normalmente não lê, porque a pessoa que lê já acaba tendo mais facilidade, tem mais vocabulário, tem mais ferramentas para utilizar. Não que seja exatamente uma regra, mas quase sempre, né? Na maioria dos casos bate. E aí muitos alunos falam isso para mim: professor, mas eu tô pegando aquele livro, o que acontece, né? Que eu não consigo. Eu falo, cara, antes de pegar isso, comece a procurar ler e fazer redações de assuntos que você gosta, que você vai se familiarizar com o ato da literatura, da leitura. Depois, você acaba avançando para outras questões. Outro assunto que eu acho que é uma dificuldade muito grande hoje, nossa também, são as redes sociais, porque você lá tá lendo e de repente aquela vontade de entrar no WhatsApp, né? E outro dia eu estava lendo um livro muito interessante que falava sobre o domínio das redes sociais na nossa vida, que a média de uma pessoa hoje é quase 4 horas por dia a gente gasta, querendo ou não, nas redes sociais. É claro que muitas vezes é trabalho, Sim. mas assim... Mas é uma quantidade de tempo realmente enorme, imensa, que a gente gasta. Eu acho que isso dificulta muitas vezes a atenção, a concentração. Então, acho que tu procurar se reequilibrar de uma forma geral é muito positivo. E até mesmo quando é trabalho, né? Tipo, trabalho, por exemplo, do André é na rede social. Só que às vezes também, né, conseguir separar o que é trabalho do que vai te distrair, sendo que tu tá ali, é um desafio, porque né? É um desafio duplo, porque às vezes tu tá no trabalho e por tu tá numa rede social, o negócio vai te encaminhando para um negócio muito aleatório, nada a ver, que não, tipo, e aí tu tem que voltar, opa, não, eu tô trabalhando, eu tô com rede social para trabalho e eu preciso fazer aquilo, preciso fazer um conteúdo, eu preciso fazer, às vezes eu preciso entrar em outras páginas para me inspirar, para daí eu fazer um conteúdo original. Só que às vezes eu também tenho que cuidar, por isso que é desafio duplo, para não ficar só trabalhando na rede social, que eu possa pegar e de repente seguir algumas páginas que sejam uma descompressão, onde eu vou de repente ver coisas que eu goste, que seja de cunho mais pessoal e não só de coisas profissionais, né? E aí, então eu tenho que tomar cuidado com isso também, né? Até pra não criar um ranço, né? E tu também é daqueles que no final do ano diz assim, no ano que vem eu vou ler 7 livros. 10, 12. Coloca as metas lá, aí depois que a gente chega nas metas, a gente amplia elas. Já tem alguém que disse isso, né? Mas tudo bem. Não se deu muito bem, tá? Não se deu muito bem, né? As metas não foram muito bem alcançadas, né? Deixa pra lá. Mas tu alcança, tu diz 10, tu lê mais que 10, então. Não, né? Cara... Eu não, esse ano, por exemplo, não contei, mas assim... Porque tem isso também, tem às vezes livros técnicos que a gente não lê ele inteiro, né? Então é difícil tu fazer a conta, porque tu lê um capítulo, lê alguma situação, mas eu sou compulsivo, assim, queria ler mais, né? Queria ter mais tempo para ler algumas coisas, porque também tem esse lado muito do taurino aqui de materializar tudo, né? Eu acho que é uma coisa que realmente bate. A gente tem característica de comer, isso é evidente, todo mundo sabe, né? Mas assim, também a gente tem uma força muito grande de realizar as coisas. Então, sou muito... Leio, beleza, mas eu já quero com alguma coisa objetivar, não, sabe? Já associo com uma meta, com algum projeto e vamos em frente. Pode crer. Legal. O PR Bianchi Júnior comentou aqui, linha geminiana. Há alguma familiaridade na escolha do sexo e signo da personagem? Olha que interessante essa pergunta. Gêmeos, eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Eu sempre gostei dessas características, porque sempre tive dificuldade, muitas vezes, de interpretar a questão do geminiano. E como eu sou um cara que gosto muito de pessoas, assim, que tem muita cultura, eu vejo isso. Eles têm essa peculiaridade, assim. Isso é muito, muito bacana. Quis trazer também uma personagem feminina, trazer um pouquinho mais, talvez um lado de mais sensibilidade, assim, e acho que em vários momentos ela também acaba sendo uma fuga, porque é como se eu falasse por meio da personagem, porque como tá em primeira pessoa, muitas vezes é isso, né? Em alguns momentos eu tive que parar e falar assim, cara, mas tô fugindo um pouco da personagem, tá sendo muito eu, né? Então tem que ver. Mas também é legal brincar um pouco com isso, ela acaba sendo de algum modo também um escudo, e tem a questão dela ser uma menina, uma jovem sueca. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande da Suécia, sempre achei muito legal por conta do mestrado, de algumas pessoas que acabei conhecendo de lá, e por terem uma qualidade de vida maravilhosa, mas terem algumas problemáticas sociais, e principalmente agora, na pandemia, eles tiveram muita dificuldade no enfrentamento, fizeram
uma política equivocada, né, de não acreditar no isolamento social no primeiro momento e tiveram alguns efeitos complicados. E aí a gente aborda isso na parte da pandemia também. Legal. Só uma curiosidade, a Greta é sueca? Também, muita gente, ontem me perguntaram isso, eu falei, juro que eu não pensei nela. Muita gente pensou, é uma forma de falar. Eu falei, não, né, personagem que é bem diferente dela, mas assim, é sueca também. O engenheiro Maicon comentou aqui, Bruno, como surgiu a ideia de escrever um livro? A gente mais ou menos comentou, né, mas se tu quiser... Que é o teu sonho, né? Eu acho que no fundo é uma ideia que tá quase em todo mundo, assim. Que eu acho que todo mundo em algum momento pensou em escrever uma questão de um livro, sabe? E faz bem, gente. Tirem as ideias aí do papel e vamos todo mundo ler livro de todo mundo e vamos em frente. E tem aquela frase, né? Como é que é? Escreva um livro, plante uma árvore. Tá nessa situação. Tô procurando aquele, né, preencher tudo, assim, né? 100 coisas pra fazer antes de morrer. Isso, tinha um livro assim, inclusive. Tinha. Aí tem vários, né? 100 cervejas pra beber antes de morrer. Esse eu gosto mais. Esse é mais fácil. Esse é mais fácil. O Carlos Eduardo perguntou como foi o processo de escrita. Olha, interessante isso, porque assim, eu comecei a escrever a ideia inicial, então dividi em alguns tópicos, e aí de repente eu falei, cara, mas tem coisa que não está se completando, tem que encontrar um ponto ápice, é bem dificultoso, assim, e chega um momento que tu tem que dizer assim, não, cara, deu, porque senão tu não vai concretizar nunca, porque tu sempre sabe separar e falar assim, não, agora para o primeiro é isso aqui. Não adianta eu querer jogar, porque as pessoas começam a perguntar muitas coisas e eu tenho uma lista de coisas que eu não trouxe muito no primeiro para deixar até na curiosidade do segundo, sabe? Então, e aí tu começa a se cobrar, e eu que sou muito crítico, isso é um problema, porque tu começa a falar assim, cara, mas isso aqui, as pessoas vão perguntar e tal, eu falo assim, não, pronto, vamos lançar e deu. É legal, tipo, tu deixou umas pontas soltas pra daí ir amarrando mais nos próximos... Sim, a gente no final do primeiro já dá um spoiler de como que será um segundo, assim, então meio que responde um pouco às pessoas algumas coisas, mas tem umas pontinhas que ficam soltas aí sim. Que massa. Mas depois, assim, beleza, tá pronto, é isso. Tu já pensou assim, eu devia ter feito essa parte diferente? Já. A gente pensa, eu falei assim, o pessoal já tá quase me proibido, falou, já tá lá na gráfica, que eu tô quase ligando lá, dizendo, aqui, ninguém imprime mais nada que eu tô voltando o negócio, sabe? Enfim. Por isso que o livro tá branco. Por isso que o livro tá branco, olha só. Eles falaram assim, Bruno, leva pra casa, cara, escreve de novo, então bota as ideias que tu quer e só traz aqui... Eu tenho umas influências virginianas aí que é complicado o negócio, né? Que é de terra junto com o touro, né? Que é de terra também. Fala assim, deixa esse pessoal de virgem aí, vamos botar o pessoal de aquário mais pra frente. Legal. Né? A Alice Guerme perguntou aqui, o Sol, a Lua e o teu ascendente. Acho que ela quer fazer teu mapa astral. Opa, meu Deus do céu, então tu vai ficar assustado, também fiquei quando eu joguei, tá? Eu sou taurino, meu ascendente é em aquário e a minha lua é em gêmeos, olha aí, ó. Por isso que eu entendo um pouco dessa confusão toda, entendeu? E o bom e o engraçado disso é que a gente adora terceirizar os problemas, né? Então agora eu digo assim, não, os meus problemas aí é minha lua em gêmeos, entendeu? A lua em gêmeos que é o Mercúrio retrógrado. Exato. O André, depois que descobriu esse Mercúrio retrógrado... Pra mim tudo é Mercúrio retrógrado. Ele fala, não, é o Mercúrio. Eu disse, não tá, não é. E no começo eu falava, é Júpiter retrógrado, tá ligado? Não, eu errava o planeta e tal. E, cara, até já que a gente falou de ascendente, lua e tal... Tu tens um aplicativo ali, né? Tem um aplicativo... a gente tava mostrando em off, né? Na verdade é um aplicativo que tem por aí. Ó, vamos fazer até um jabá. Não conheço o pessoal do aplicativo, mas a gente já tá fazendo propaganda pra eles, né? Pra quem gosta de signos aí, curiosidade. Horus, é bem bacana, ó, mostrar o meu aqui. Mostrem. Até tem, ó. O Sol em touro, a Lua em gêmeos. Aqui, ó, tem um monte de touro. O Sol é touro também. Olha só que loucura. Que acaba sendo o signo, né? Aí a Lua aqui geminiana, Mercúrio em touro, ó. Vênus em Áries, e uma confusão, né? E aí tu coloca... E é interessante que tu coloca, por exemplo, tem, inclusive, a divisão por elementos, por exemplo, o meu aqui, é bem equilibrado entre fogo, ar, terra e água, é um pouco mais de fogo, menos de água, mas
tudo mais bem ou próximo. menos, né? Bem próximo. Inclusive, nesse aplicativo, dá pra gente colocar a compatibilidade com os nossos amigos. Então, você descreve os dados dos amigos e ele joga ali. Então, isso é muito bacana, muito interessante. Descobri, inclusive, recentemente, porque quando tu começa a fuçar essas coisas, tu vê que tem muita coisa por aí, né? Muito aplicativo, muita página, muito tudo. E realmente, assim, né? Claro, não levar muito ao pé da letra, porque tem gente aí, né? Meu Deus, deu com meu amigo lá, deu com um rolinho que não é compatível tanto assim, né, gente? Vamos lá, né? As coisas podem ser diferentes. Podem ser diferentes. Pode contrariar as estatísticas. Exatamente. Acho que a gente não pode ser também tão radical assim, tudo mais que tem alguns aspectos interessantes aqui. Fica aí até a Tem que ter, no caso, tu sugestão. falou que tem que ter ali até a hora, né, que nasceu, né, pra poder fazer. Porque aí tu vai descobrir o acidente, vai sair todas as casas, vai sair todos os detalhes. Então tem que saber a hora do nascimento certinho, né? Quem não... Aí tem os amigos que estão tudo lá ligando pro pai, pra mãe, né? Meu Deus, não é que horas que eu nasci, né? Pra descobrir onde que tá meu acidente. Enfim, mas é legal, um aplicativo Horus, então aí pra quem é curioso pelo... Isso seria tipo o mapa astral mesmo? Sai o mapa astral aqui, mapa astral certinho. Mesmo, né? Tem, aí porque tem pessoas que fazem o mapa astral, mas é um aplicativo que dá o mapa astral, né? Ele já dá o mapa astral. Nossa. É claro que tem muitos profissionais, astrólogos, enfim, eles vão fazer uma interpretação mais profunda do mapa astral. Mas hoje, com aplicativos, enfim, tu consegue pelo menos parte mais genérica já sai na hora, né? Massa. Impressionante. E eu que achava que entendia um monte, não sabia que o Sol era o signo. Tança. Nem eu muito menos, né? Não, mas tu se explica agora. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Tem alguma... Gabriele Vogel. Tem alguma experiência sua no livro? Tem. Só que aí é uma defesa, assim, né? Tem. E também tem... Eu acho que é engraçado isso, porque às vezes eu olhava e falava assim, meu Deus, mas eu tô sendo um pouquinho, assim... radical com o signo tal, muito benévolo com outro, né? Eu acho que no fundo a gente acaba tendo um pouco dessas nossas histórias pessoais, assim, sabe? De tipo, né? De ter aquele signo que a gente já sente uma relação, outros que a gente tem pé atrás, isso acontece muito. Eu que agora tô doido da astrologia, né? Então tô conversando com as pessoas, cara, eu não consigo ficar conversando com pessoas novas sem ficar 5 minutos sem perguntar o signo, Eu ia te perguntar isso, se tu já pergunta de E o cara. mais engraçado é que quando tu começa a estudar isso, tipo, a tua taxa de acerto começa a ser grande. Tu olha e fala assim, cara, mas o fulano é de tal ou de tal. E normalmente né? Bate, tá lá. Né? Pelo menos quando tu dá 3 de 12 opções, tá entre os 3 que tu chuta, que começa a bater muito, né? E é interessante. Então a gente traz, né? Eu até pensei, meu Deus, mas não vou dar spoiler, não. Eu falei, vai ter um outro que vai ficar chateado, mas faz parte, né? Qual signo que tu acha que é mais treta? Meu Deus, não me coloca situações complicadas assim, ó, difíceis aí. Se tu falar câncer, eu interrompo a gravação aqui. Eu acho um treta. Mas só que isso é uma enquete interessante pra fazer, né? Era legal pra fazer aqui, meu Deus, o pessoal começa a colocar. Ontem eu vi uma enquete, ó, tô tentando fugir aqui, tô dando uma linha do político aqui, ó. Entendeu? Ó, mas eu vi nas respostas das pessoas, tinha muito Gêmeos, Sério? muita gente botando. Escorpião, que muita gente tem também de bastante dificuldade. O escorpião, Touro, eu fiquei de cara, eu falei, touro, gente, é só dar comida pra gente, tá tudo certo. Tudo certo. Só que o problema é isso, Meu né? Deus. Quando tá com fome, insuportável. Fala, eu sou duas pessoas, sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito querida, muito amada, assim, mas com fome, insuportável. Sai de perto. Eu devo ter alguma coisa de touro também, né, amor? Porque, cara, quando eu tô Depois com a fome... gente já vai fazer um mapa aqui astral do André, se se sentir confortável ele divulga, tá? Mas primeiro eu vou fazer aqui pra ver o que dá, né? Cara, eu falando por mim, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade com Capricórnio. Capricórnio eu tenho uma dificuldade, cara. Tu sabe que meu ascendente é Capricórnio, né? Deve ser por isso. Daqui a pouco vai começar. Eu me dou bem com o Capricórnio porque, na verdade, os de terra ali, Capricórnio, Touro e Virgem, né? Então, assim, quando são dos elementos, tu tem muitas características em comum, assim, né? Então, a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, a gente se aguenta mais. Mas é engraçado isso, cada um tem uma história, assim, mas... Tô me perguntando, eu realmente sei que vão dizer que é muito político da minha parte, mas eu não tenho um signo assim com tanta dificuldade. Não, Bruno, juro pra ti que não tem tanta dificuldade. Faz um top 3 então, pra não dar assim, aquele lá. Qual que é o top 3 assim que tu teve mais dificuldade, assim? Eu acho que Gêmeos, pela questão do geminiano, de tu não ter muita certeza do que eles estão pensando. É porque eu já deu pra entender que o geminiano te intriga. Me intriga, né? Porque eu acho que o geminiano tem a parada, assim, do bipolar quase tripolar, né? Então, assim, olha lá, ó, é verdade, claro que é. Nem eles às vezes se entendem também, é real, ó, tá rindo porque sabe que é verdade. E tem isso.
Escorpião também eu acho interessante. Eu tenho, assim, um apego por escorpião, mas escorpião é outro que guarda muito aquilo que tá pensando. Então, como eu sou um cara muito expressado do que tá pensando, quando a pessoa guarda muito, eu fico não curto. muito cara, assim, É né? vingativo, consome. né? O escorpião é vingativo. Diz que é de vingativo, segurar. né? E os cancerianos, que eu adoro os cancerianos, mas os cancerianos, como tem essa parte muito sentimental, tem que saber muito bem a palavra de lidar, né? Porque às vezes usa a expressão errada, lascou. Pronto, já. Lascou, então tem que cuidar muito com muito Já, com já isso, né? magoa, já cria rancor, né? 3, Né? 2, 1, Ó. você sairá do ar. Pronto, ó, cancelado aqui, cancelado, já tá na moda aí, ó, cancelado. Oi, vamos pedir pra galera aí que tá em casa, né, pelo YouTube, deixa aí nos comentários qual que é o teu signo, vamos conversar um pouquinho aí pelos comentários, se tu sabe o teu ascendente também, o que tu acha aqui dos nossos signos aqui, signo de touro, de lá gêmeos, vem. de câncer aí, se vocês têm alguma relação de dificuldade com alguns desses signos aí que a gente O falou. André quer encrenca, hein? Queremos, Ele quer encrenca, hein? Vai começar a pessoa de cima, a outra de baixo xinga. Meu, isso vai longe, cara, vai longe. Engajamento. Vai bombar isso aí. Olha o que o geminiano tá pensando por trás. Ó. Exatamente. O Caico perguntou aqui, prefere romance, ficção, biografias ou contos crônicas? Olha, acho que depende muito do dia, do momento também, né? Eu acho que da mesma forma como a gente tem isso pra filme, eu acho que a gente tem também pra leitura, né? Tem aquele dia que a gente tá com vontade de ver uma comédia romântica hoje cai bem, né? Enfim, mas em linhas gerais, assim, eu gosto de livros um pouquinho mais na parte de romances históricos, assim, sabe? Mas tenho ultimamente lido muita coisa de ficção, então tá ali muito dividido. Ficção desses best-sellers, assim, tipo Harry Potter, tu foi de ler, Senhor dos Anéis? Todos. Tu era Todos, dessa... assim, sempre fui, né? Nossa. Sempre gostei. O Thiago Schultz fez perguntas aqui, mas é mais relacionado à política, Porra, né? Thiago. E lá vem. Não, O Thiago é meu amigo, mas é chato, né, cara? cara, Eu vou me arrepender de dizer isso, que ele vai escrever alguma coluna me xingando lá, mas não sei. A gente não É vai ler meu as amigo, mas perguntas. olha lá. Corta essa não parte, vamos daqui a pouco cortar eu tô... nada, e pelo amor de Deus, né, Thiago? Meu. Tava escrito, escritor, cara. Faça Lá perguntas vem, pra lá escritor. Ó, tá deletado as tuas perguntas de político, tá? Isso é pra um outro episódio. Depois tu me manda, eu respondo Sim, pra ele. Eu vou ver o isso. tom que eu vou responder Tá pra ele, bom. mas pode deixar que eu respondo pra ele. Porra, Thiago, Tem que sacanagem. ser, né? Tem que ser. A Clau Rukinski. Seria um sonho virar filme? Olha, que coisa. Top. Então, né, a gente quer ser bem pé no chão, mas quem sabe mais pra frente tem muitas ideias assim que acabam sendo compradas depois de direitos autorais, enfim. Nossa, seria uma realização, né? Mas não vamos sonhar nem tão alto assim, deixa as coisas acontecer, porque eu acho que as projeções depois nos prendem também. Vamos começar vendendo um pouquinho aqui, ver se o pessoal gosta. Tem muita... Mas quem sabe, né? Tem muita possibilidade, cara, porque o que chama atenção mesmo, e como tu falou, é bem original, assim, o contexto, assim, pra virar até uma série do Netflix, hein? Ó, pessoal do Netflix, se alguém tiver conhecido do Netflix, marca aí, gente, me ajuda. Vai ser massa. A Marielle Wolff também... Caiu o teu... coisa? Opa, acho que caiu aqui. Pera aí, um probleminha técnico, a gente já volta. Tá vendo que foi quando a gente começar a falar de câncer ali, pum. Sacanagem da Joyce. Botou no top 3? Ali, ó, começou a cair, começou a dar problema técnico aqui, É viu? o universo retornando. Ó. A Marielle Wolff e o Celo Júnior perguntaram se tem a ideia de ter continuação, você já comentou, sim. né? Então, deixa eu ir aqui para a próxima. Gabriele Vogel também perguntou como que o livro coube na rotina. Olha só, então... Então, como há muito tempo eu já venho escrevendo, então foi meio fatiado isso aí, né? Facilitou um pouco, porque não foi um processo assim, diretão. Mas, às vezes, no final de semana, às vezes mesmo naquele momento que eu tenho que, sair aqui 1 hora, 2 horas, eu escrevo. Eu nunca, assim, separei tanto tempo pro livro. Por isso que eu acho que ele demorou tanto, porque eu fui fazendo quando dava vontade, sabe? Quando tu Vou tava mexer inspirado. um pouquinho agora, tô inspirado, tenho umas férias ali, enfim, mas realmente não é fácil, assim, né? Porque tem muita atividade. Sei que muita gente fica assim, meu Deus, uma amiga minha, cara, me ensina, ter tanto, né, conseguir fazer tanta coisa assim. Mas E é olha que isso. não é um livrinho,
tamanho, né? Não, ó, vocês estão vendo, não tem nada escrito aqui dentro, mas pelo vai menos ser exatamente a projeção é daqui, é desse tamanho, Olha só. tá? Então é extenso, né? Cara. E eu que achava que tava pequeno, tá? Mas tudo bem. Mas isso aí realmente é pra você aí que né, tem N desculpas que não tem tempo. Olha o que o Bruno faz, cara. Um livro aí no meio de um mandato, de 2 mandatos, as causas que tu ajuda pra caramba, tu entrou numa vida fitness, parabéns, inclusive, né, cara? Porque Obrigado, tô tentando, tá tô lá ainda, mas tô tentando. Tá bem legal. E, enfim, pô, tens família, Aula, né, cara? Tem né? tanta coisa. Aula, tu voltou pro teu escritório, tu montou teu escritório de volta, né, e tal. Tudo isso, Caramba, assim. E, bicho. cara, eu Tem acho que tempo todas pra as dormir, coisas... tu consegue encaixar? Eu tenho esse problema, porque eu durmo pouco. Ah, Quer dizer, é um problema, sei que o médico que estiver ouvindo vai dizer, é um problema, mas ao mesmo tempo às vezes me ajuda, porque eu sou muito ligado na tomada, e o pior de tudo é que eu sou muito noturno. Então, às vezes eu tenho muita inspiração, sou daqueles que às vezes acordam 1 da manhã querendo fazer alguma coisa, e tu vai pentelhar todo mundo. O pessoal do mandato sabe, o pessoal do gabinete sabe, que às vezes tem lá o grupo nosso, 2:30 da manhã, pum, do nada, eu tive uma ideia, amanhã faz isso, aí a galera olha e fala assim, tá, aí de repente 6:30 da manhã, 7 horas, estou eu lá em reunião, o pessoal olha assim, meu Deus, doido, maluco, né? Mas sou assim ligado na tomada, Tu faz dorme parte. em média quantas horas? Há umas 4 horas por dia. Meu Deus. Bicho, eu sou bem ligado na tomada. Sei que tá errado, tô tentando rever, aumentar um pouquinho isso, mas realmente eu durmo pouco. De perguntas eram essas. Você tem muitas perguntas aqui de coisas que vocês já comentaram ali, né? Do tempo, inspiração. Agradecer todo mundo aí que fez as perguntas, né? E, pô, agradecer o Bruno, né? Eu quero, de repente, se a gente não abordou alguma coisa, fica agora aí pra tu falar, né? Imagina, nem vou abordar tudo pra deixar o pessoal bem curioso, pra o pessoal já seguir aqui a página, pré-venda, tudo. Agradecer vocês mais uma vez pelo espaço. Eu adoro vir aqui, né? Mesma forma que a gente materializou essa ideia. Verdade. Fico muito feliz de ter visto também essa ideia nascer, né? O Blumencast começar lá atrás e com a projeção, com a vontade do André também de realizar. E tá aí, é uma realidade impactando também a vida da cidade. E é isso uma dica que eu dou para as pessoas. A gente vencer os nossos medos e a gente tentar fazer as coisas acontecerem. Aquela ideia do feito antes que perfeito, que tá funcionando para vida, pra vida de exercício físico, mas acho que funciona um pouco para tudo também, né? Que é no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando, né, cara? Então, pô, a gente começou, tu tava lá final de ano, em casa, uma câmera diferente da outra, né, muito rudimentar, e hoje a gente já tá aqui, né, numa sala melhor, com telão, com um cenário bacana, com microfones melhores, né? A evolução faz parte do nosso processo civilizatório, graças a Deus, e que a gente possa cada dia ser melhor do que a gente já foi ontem, né? E, cara, como... contrariando as estatísticas, eu não sou tão bipolar assim, porque senão eu já teria desistido do Blumencast, né? Em minha defesa, tá? Olha lá os geminianos aí se defendendo, gente. Comenta isso aí embaixo. Cara, a gente quer te presentear aqui com mais um vasinho aqui, né? Tu já recebeu o primeiro, mas, cara, mais uma vez, porque tu pode colocar em outro lugar, de repente esse eu vou levar pra minha casa, porque eu tenho que acompanhar lá no gabinete. Isso daqui é uma briga, gente. Então, assim, todo mundo quer, mas isso aqui é meu. Taurino, não gosta de dividir as coisas. Possessivo, ninguém vai tirar, tá? Então, assim, muito legal. Não, é lindo demais, né? A muito CRC bacana. tem esse cuidado com os nossos convidados, é um carinho, né, cara, especial aí. Então, a família Roesner, né, o Jorge, o Arthur, a Cláudia. Que eu conheço desde a infância, Carlos. Esse povo, acredita? Pô, desde lá do Colégio Sagrada Família que eles estudavam lá também, né? E é tão legal a gente ver os amigos assim, sendo empreendedores de sucesso e sendo tão aberto para várias causas sociais, o que acompanha os posicionamentos também. E aqui, né, possibilitando, ajudando vocês. Então eu acho que a gente tem que também incentivar e prestigiar quem também prestigia coisas legais. A cidade, né? E, cara, eu não sei se naquela primeira vez teve, mas se não teve, vai ter. Olha só, uma camiseta pra você aí, da Modo Avião Shirts. Vamos ver aí. Abre. Eu já vou rasgar, tá, gente? Já vou rasgar tudo, sou desses. Vamos ver se tu vai gostar. Não sou virginiano, então a gente já rasgou aqui. Deixa eu ver, olha lá, vou mostrar lá, ó. Tudo que precisamos é amor de... eu não acredito. Agora sim, Eu adorei. Sabe por quê, gente? Ele sabe. Ele tava num evento esse final de semana, tava com uma pessoa que tava usando uma dessa aqui.
Daí ele pegou até no meu pé e falei, eu quero uma camisa dessa, olha aqui, ó. Ganhei de presente. Então, nem acredito. Queremos te ver nos Gratidão. próximos eventos com ela, então, hein? Vou estar usando, hein? Vou estar usando e vou legal. estar marcando lá Blumencast em tudo, tá? Que massa, cara. Então é isso, gente. Obrigado. Pô, muito obrigado pro Bruno, né, cara? Foi um papo muito legal. Foi emblemático, de novo, porque tu é o primeiro convidado que tá se repetindo aqui no nosso programa. Olha aí, ó. Porque, pô, né, como eu falei, quando a gente te chamou, a gente te convidou, tu acreditou na nossa ideia desde o começo, sendo que a gente sabe o quanto que é difícil as pessoas acreditarem em projetos novos em Blumenau. Muitas vezes as pessoas até torcem o nariz, né? Não querem que muitas vezes que dê certo, mas por a gente ser amigo, né, já de antes, então tu acreditou no nosso projeto. Então eu tenho uma gratidão muito grande, né, contigo, com os nossos primeiros convidados. E, cara, para falar uma coisa muito legal, diferente, né, do que a gente vem te acompanhando. E, cara, eu desejo muito sucesso na venda do livro. Os próximos também serão sucesso. É uma coisa muito diferente, original, uma novidade. E, de novo aí pro pessoal, tem aqui, ó, na descrição do vídeo o link para ir direto para a página para você já fazer a sua pré-venda, porque é a partir dessa essa reserva, essa levantada de mão aí, que o Bruno vai poder dizer quantos exemplares ele vai mandar imprimir, tá? Então, todo mundo aí que se interessou por essa síntese da obra, já deixa o nome lá, já se inscreve lá para poder comprar o livro do Bruno. E já manda também para todos os amigos loucos do signo, já manda, gente. Já manda, já ajuda, já inscrevam lá, tá? E, cara, mais uma vez, a gente de Blumenau aqui, ó, escritor de Blumenau, prata da casa, precisa ser reconhecido, valorizado, porque se bombar o livro, vão ter já outros livros aí que poderão ser lançados. Fechou? Top, Bruno. Show. Obrigado, Tamo gente. junto. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigadão pelo aí. carinho. Se inscreva aí, comente, compartilhe e até o próximo episódio. Valeu, tchau!